Graça e paz, meu querido, minha querida irmã. Hoje nós vamos para uma meditação de uma palavra maravilhosa que se encontra em Provérbios, capítulo 6, três versículos que eu vou ler para você agora. Diz assim: Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Olhos altivos, olhos altivos. A Bíblia diz que existe um tipo de pecado que Deus resiste. Você sabe qual é? O pecado do orgulho. A Bíblia fala que tem muitos pecados, faz uma lista enorme de pecados que nós conhecemos. Mas tem certo tipo de pecado, como orgulho, que realmente afasta Deus de nós, causa uma resistência da pessoa de Deus a nós, né? E nós precisamos lidar com isso com muita seriedade, porque o orgulho é o disfarce mais bonito do pecado mais horrível. Porque o orgulho às vezes vem disfarçado até de humildade, e nós precisamos pensar nisso. Mas o que é o orgulho? O orgulho é a exaltação do seu eu, a sua independência de Deus. Não preciso de nada, nem de ninguém, nem de Deus. E também uma soberba contra o próximo, a gente achar que nós somos melhores que as outras pessoas, né? Além de você fazer uma exaltação de si, você se acha melhor que outras pessoas. E você nunca pode esquecer que esse foi o pecado de Lúcifer, lá relatado em Isaías capítulo 14, do versículo 12 em diante. Esse foi o grande pecado de Lúcifer e acabou retirando ele da presença de Deus, do céu onde Deus habita. Hoje ele foi lançado, à terra e está aí nas regiões celestes. Ele foi expulso da onde ele foi criado para viver. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse pecado, porque é o pecado que afastou aquele anjo de luz do céu. O coração que é muito cheio de si não tem espaço para Deus. O coração que é muito cheio de si não tem espaço para Deus. O pecado que Deus resiste é o mesmo que afasta o homem da sua presença. A gente não pode esquecer isso. Em Tiago 4,6 diz assim: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Provérbios 16,5 diz assim: todo arrogante de coração é abominável ao Senhor, certamente não ficará impune. Todo arrogante é abominável ao Senhor. Provérbios 8,13: o temor do Senhor é odiar o mal. O orgulho, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os odeio, diz o Senhor. Então, queridos, onde há orgulho, Deus resiste. Mas onde há humildade, Deus habita. Amém? Onde há humildade, Deus se faz presente. E nós temos como exemplo vivo, o nosso querido Jesus. A Bíblia diz que ele foi humilde, obediente, até a morte. Está lá em Filipenses, né? Sendo Deus, se humilhou. Jesus, sendo Deus, se humilhou. E se humilhou até a morte, e morte de cruz. Então, nós sabemos que isso tem que morrer na nossa vida. Ele se humilhou ao ponto de entregar a sua vida, de perder a sua vida. Ele é o nosso maior exemplo. Isso está lá em Filipenses capítulo 2. E ao mesmo tempo nós temos lá em Daniel, a revelação, lá em Daniel 4, a revelação do personagem de Nabucodonosor, aquele rei que foi ganhando reinos, reinos e mais reinos. O seu poder de construção era altíssimo, de construção de armas, vencedor de muitas, muitas batalhas, subjugando muitas nações. E aquele homem achou que ele era alguma coisa, um deus, um semideus. E o que acontece é que Deus tocou na mente daquele homem
e ele ficou como um animal, um animal. Ele saiu do palácio e começou a viver no meio do pasto como boi. E teve uma época que passou um tempo e Deus trouxe ele de volta e ele se humilhou. Será que nós temos permitido que o orgulho se esconda através das nossas atitudes, ou das comparações que nós fazemos, ou até mesmo na forma que nós servimos a Deus? Às vezes a gente se acha: "Nossa, eu sou o cara da palavra, eu sou o cara da revelação, eu sou a pessoa da intercessão. Nossa, a melhor professora do ministério infantil, nossa, que dança melhor". A gente precisa tomar cuidado, porque mesmo no trabalho para o Senhor, servindo ao Senhor, a gente pode manifestar isso. Será que você tem permitido que esse tipo de orgulho se esconda aí? Então, o único jeito de você saber não é ninguém te julgando. É você entrando no seu quarto, orando, fechando a porta, perguntando: Senhor, que tipo de orgulho eu tenho no meu coração? Eu já tive que trabalhar muita coisa de orgulho no meu coração e ainda continuo trabalhando, porque toda independência de Deus é orgulho. É orgulho. Então, esse pecado que Deus resiste, o orgulho, ele é um pecado que precisa ser enfrentado, porque o orgulho exalta o eu, mas a humildade exalta o Senhor. Se você quer andar na presença de Deus, você precisa rejeitar todo tipo de orgulho. Porque Deus resiste ao soberbo, mas ele concede graça aos humildes. Deus te abençoe.